Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bem-vindos a este novo podcast onde nós vamos explorar um universo novo. Pô, a DC, a Marvel não fica abrindo universo atrás de universo? A gente também pode. Aqui quem vos fala é Leonard Kit e hoje a gente vai começar com esse projeto incrível chamado de Passando de Nível Offline, onde abordaremos jogos de mesa, card games, colecionismo, board games e principalmente RPG. Está aqui comigo ela, a idealizadora disso aqui. Ela que falou assim: vamos fazer? Vamos. Oi, Lola está gente, comigo. tudo bem? Bom, eu perturbei o Léo para fazer isso porque eu vi que é um assunto que a gente tem em comum. Sei que tem bastante gente que curte isso e eu não vejo falar muito desses jogos mais de mesa hoje em dia, embora tenha alguns bem legais aí. E coleções, né? Então nós resolvemos juntos, que ele também teve essa ideia, vamos trazer esses conteúdos para vocês de um modo parcial, né? Porque vai contar um pouco com a nossa experiência, com a nossa jornada gamer aí de muitas décadas. E espero que vocês gostem. Cuidado. Mas a gente entrega, né? Olha os títulos que a gente falou nos episódios aí que a gente gravou. Tô zoando, nem ligo pra isso. Aqui Sabedoria. aqui é sabedoria, exatamente. Que a gente vai finalmente compartilhar com a galera aí, né, a nossa experiência com jogos de mesa. Quem não se lembra aí, eu faço conteúdo de RPG lá no Nerd Kit. Então eu já jogo RPG há 27 anos já. Então tem muita coisa aí pra gente falar. Mas hoje vai ser aquela conversa aberta, tranquilo. E já peço pra vocês. Esse é o primeiro episódio, gente. Por favor, comentem temas que vocês querem que a gente traga aqui. Para que a gente consiga construir esse podcast. Por enquanto vai ser mensal. Então depende do feedback de vocês para a gente poder alavancar esse daqui e Subir de transformar, nível. subir de nível, como é o Passando de Nível em si. Né? O Passando de Nível começou mensalmente e hoje ele é quinzenal. Então, graças a vocês, isso. Então a gente pede aí o feedback de todos vocês, ideias de tema, convidados, por que não? Pra gente trazer aqui, trocar uma ideia, designer de jogo, por que não? E conversa com a galera, vai construindo esse podcast junto com vocês. Para que isso aconteça, Lola, o que tem que fazer? Tem que seguir a nós, né? Tem que seguir a gente, tem que participar, tem que comentar, trazer a resenha que vocês estão achando dos episódios, o que dá para melhorar. Aí, se a gente vai aceitar não, a gente vai ter que rolar no dado. Exatamente. Então, por favor, ajude a gente a tirar o crítico aí e pra gente continuar com esse projeto. Então, assim, não vou nem fazer jabá. Vamos conversar aqui sobre nossas experiências e vamos rolar os dados aí, vamos colocar os meeples para trabalhar, que hoje a gente vai falar. Bora lá! Conta pra mim, Léo, qual que é o seu favorito? Você tá de sacanagem. Favorito. Assim? Não, cara. Cara, eu não tenho favorito não, assim, eu gosto de bastante coisa. Acho que RPG é o meu ramo favorito, assim. Então tudo que tem a ver com RPG eu gosto. Dentro dos board games, eu costumo jogar bastante party games, assim, mais de competição e tal. Mas os meus favoritos são os euros, né? Eu gosto muito de recurso, de ficar trocando coisa, de ficar ter bastante recurso e tal. Você vai trocando, você vai construindo alguma coisa ou vai conquistando coisas ali através de recursos e tal. É o estilo que eu gosto mais. E, puta, RPG, cara, eu gosto muito. Assim, eu joguei muito D&D 3.5, joguei por 10 anos, uma campanha de 10 anos, né?
Mas eu colocaria ali junto com D&D, eu colocaria o 3DT. 3DT é um que eu me divirto horrores, assim. Horrores. É aquelas aventuras que você racha o bico, que dá uma imersão. Imersão não, mas ele dá uma gama gigante de personagens que você pode fazer. Então você pode fazer combar do jeito que você quiser, você faz do jeito que você quiser e tá tudo bem. Dá muita margem pra zoeira, eu sempre faço personagem bagunceiro. Então eu gosto muito do 3DT por causa disso. O que você gosta de jogar? Quais são seus board games favoritos aí? Bom, vamos aos clássicos, né? Eu comecei nesse mundo de jogos de mesa, de tabuleiro, essas coisas, como toda criança, né? Meu primeiro amor de jogo de tabuleiro foi Scotland Yard. Por quê? Porque tinha uma história que eu conseguia me sentir imersa. E logo em seguida eu conheci o Magic. No mesmo ano eu conheci o Magic. E assim, eu me apaixonei, porque envolvia história medieval, magia e dragão e poção, e é um negócio que me interessa muito. A partir daí eu nunca consegui me desvincular de fazer joguinhos assim com amigas minhas, porém a gente não sabia que isso chamava RPG. Então a gente começava a brincar de escrever e pegava outros jogos de tabuleiro e criava nossas próprias coisas, sabe? E era Uhum. muito gostoso fazer isso. A gente fazia isso com Star Wars, a gente fazia isso com Harry Potter, a gente fazia isso com Senhor dos Anéis. E aí eu fui crescendo. E, tipo, qualquer jogo que tenha uma história, que tenha alguém pra mestrar e eu me sinto imersa naquilo, eu viajo muito fácil, eu me apego muito. Eu comecei a estudar design de jogos e eu conheci uma galera aqui no interior de São Paulo, em Jacareí, e jogavam RPG e mestravam tudo. E aí tinha Arcanum, tinha Daemon, tinha D&D. Então a gente se reunia toda sexta para poder jogar. Então eu me apeguei mais a esses três. Só que como o tempo foi ficando escasso por causa de faculdade, trabalho, alguns foram casando, a gente optou por mudar a jogatina do RPG de ficha, de criação de história pro Pathfinder. E eu gostava muito porque a gente conseguia rir muito e fazer coisas muito inusitadas, embora o jogo tenha limitações. E nem toda missão tem um final feliz, né? Então a gente recomeçava tudo, tinha as punições, e era muito bom. Só que além de jogar, como eu falei, eu ficava imersa, porque eu ia procurando livros, ia procurando fóruns, grupos de Facebook, para ir entendendo mais sobre as jogatinas. Então, sempre no próximo jogo eu já tinha aprendido algo novo, alguma jogada aí que eu pudesse blefar. Embora minha vocação nunca fosse ladina, nunca gostei de jogar de ladina nem nada, mas eu sempre fui da cura, eu sempre fui aquela maga boazinha. Tinha aquele pessoal que gostava de testar, né? Eles ficam vendo qual que é a sua postura. Então, eu tinha que saber dar umas dribladas aí na dificuldade. Então, assim, não tenho um jogo favorito, mas eu tenho lembranças muito boas de tudo aí que eu joguei a vida toda. E se eu pudesse continuar jogando e reunindo amigos uma vez por semana para fazer isso, nossa, ia ser muito bom. Porque eu consigo ser eu mesma fazendo isso, sabe? Ninguém me julga por gostar de algo assim. É bom sentir a sensação do acolhimento e construir jornadas onde você controla a sua narrativa. Eu já sou um pouco diferente do seu, eu gosto mais da zoeira. Eu gosto de bagunçar. Eu já fiz personagem sério, já fiz personagem bonzinho, mas a zoeira acaba imperando e eu acabo mudando. Então, por exemplo, hoje em dia, todo personagem que eu faço tem algo peculiar. Então, por exemplo, eu joguei de paladino meio orc, que ele era vaidoso com a cabireca dele. Ô, louco! Então, Isso assim, vai ser ele legal era. de ver, hein? Porque essas nossas diferenças vão render boas histórias no offline, então. Uh, eu era. E assim, ele nunca recusava ajuda. Apesar das pessoas terem medo dele, porque ele tinha cara de orc e tal. Mas ele era bonzinho. Assim, ele era meio bobão, bonzinho, paladino, né? Então ele era justo. Mas ele era vaidoso com a cabereca dele. Então ele era careca assim em cima, com o cabelinho em volta, assim, sabe? Quase igual o tiozinho, só que com cabelo comprido, assim, do meio da cabeça para baixo. E ele era vaidoso, cara. Então ele fazia pose quando as pessoas pediam ajuda para ele, essas coisas assim. Eu fiz um Goblin Bárbaro. O Goblin Bárbaro, ele era emotivo.
Então ele era um Goblin que sofria preconceito, porque era Goblin, mas ele gostava de novas amizades. Então, quando alguém que ele considerava amigo saía, ele chorava. Mas Nossa, que bom. ele era todo bagunceiro. E o meu personagem principal, que eu joguei por 10 anos ou um pouco mais, era o Maximilian. Ele era um humano ladino. Por causa dele, eu não jogo mais de ladino. Aposentei o ladino. Não jogo mais mesmo, porque esse aí tem muita história. E ele era da zoeira. Nossa senhora, como eu zoava o grupo. Nossa, o Rafael, que aqui no Podverso, não vai deixar a gente mentir, não vai deixar eu mentir. Que eu bagunçava nessa mesa. Nossa senhora, eu já fiz o Bárbaro sentar na catapulta quebrada e a catapulta jogou ele pro chão. Eu fiz. O mago ficava ameaçando a gente com item, eu roubei o item do mago e vendi. Então, tipo, era desses aí. Então era sempre zoeira, sempre dá bagunça. E Até no meu você já jeito de tem em mestrar. mente como você quer montar o seu personagem para o nosso passando de nível offline? Bom, vai ter que ter essa característica, né? Com certeza, com Vai ter que ter certeza. essa. Se a ideia aqui é a gente assumir um personagem, a bagunça vai ter que ter. Ah, eu acho que ia ser interessante a gente fazer isso, viu? Mas, cara, RPG é muito bom por causa disso, né? Ele tem uma imersão de coisas, você sai das preocupações do seu dia a dia para você, né, dar uma refrescada na cabeça aí, fazer uma baguncinha com a galera. Ou não, né? Tem gente que leva a sério demais. Rafael! Ai, desculpa. Eu levo a sério. Por quê? Porque eu levo muito a Sério? sério. É Eu mesmo? já perdi Então a amizade gente por não causa pode jogar disso de junto, não, jogo. mano. Eu jogando. Se eu jogo FPS, eu xingo todo mundo. Eu não gosto de jogar LOL e Dota por causa disso, porque eu também xingo até a 10ª geração da mãe da pessoa. Se eu morro no jogo, meu dia acaba. Eu levo muito a sério as coisas. Mas eu gosto da zoeira. Embora eu seja aquela pessoa que fica um pouco mais quieta na mesa, é porque eu observo muito. Pra quando chegar o meu turno, eu fazer alguma coisa bem caótica. E isso rende boas tretas. Mas é o espírito da coisa, né? Você tem cara de quem joga muito Munchkin também. Joguei muito. Joguei muito. Tá vendo? Joguei bastante. O Munchkin. Ah, bagunça, né? Eu tinha aqui o zumbi, eu vendi ele. Mas esse jogo de bagunça, assim, é legal, de bagunçar o amigo. Eu tenho um. A gente tem um card game aqui que chama Capolo. Que inclusive, ele foi feito por um brasileiro. Ele foi lançado pela Devir faz uns 10, mais de 10 anos já. Que esse jogo foi lançado. Que ele é um jogo de negociação. Então, o Dom Capolo morreu e nós somos os filhos dele e a gente tem que administrar o negócio. Então, por exemplo, enquanto, sei lá, você tá descartando suas cartas, montando seu negócio, eu posso estar ali com o outro jogador negociando sem você ver. Entendeu? E isso, Sabe por que isso é bom no meu caso, da minha profissão, e às vezes isso também pode ser ruim? Porque eu dependo da criatividade para trabalhar. E às vezes, durante uma jogatina, eu consigo ter clareza para uma situação do meu dia a dia, sabe? Porque às vezes eu tô com uma ideia travada e eu não consigo pensar na perspectiva do meu cliente, e através do jogo eu consigo ter algum insight que eu vou conseguir levar para minha vida profissional. Então, eu costumo levar algumas coisas muito a sério porque eu consigo oscilar entre a minha vida pessoal e profissional, jogando, lendo, assistindo alguma coisa. E quando eu entro para fazer uma jogatina, eu começo a pensar em tantas coisas ao mesmo tempo que eu falo, não é isso. Então, o jogo, para mim, ele é um modo de eu relaxar, mas ao mesmo tempo não ser uma pessoa que procrastina. bom, isso é bom. É bom. Da mesma forma que para você, jogo também é um ofício, né? Mas cada um de nós tem uma perspectiva diferente de como trabalhar com o jogo. Exatamente. Mas o resultado é o mesmo. Diversão. O resultado é o mesmo, é a imersão. Isso. E essa é a diferença de uma boa narrativa, né? Agora você me A gente consegue jogar e criar mundos que talvez a gente quisesse viver dentro dele. E mostrar qual a nossa personalidade de outra forma. Inclusive, o meu TCC da pós-graduação foi sobre isso.
É mesmo? Foi, eu tinha uma perspectiva. Sabe o jogo Rabo, né? Rabu, Sei, o sei lá como Rabotel que lá. chama. A minha ideia era criar um sistema de RH para funcionários remotos, né? No caso. E nele você observar a atitude da pessoa, sabe? Como profissional, por exemplo. Se ela é comunicativa, se ela entrosa com todo mundo e ir adaptando a pessoa da melhor forma para a gestão melhor da equipe. E dentro do jogo ter bonificações para as pessoas, entende? Caramba. E e eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no meu atual serviço, a gente, por trabalhar 100% home office, a gente usava o Getter. Não sei se você já usou. Não, não usei. Ele é um escritório virtual, acho que vale a pena você olhar, porque ele parece muito um jogo. Lembra um pouco Stardew Valley, Tibia, por causa do gráfico. Então você consegue montar sua empresa ali onde seus funcionários interagem. Só não tem essa parte de gamificação para bonificação, para análise de atitude. Mas isso aliviava muito a cabeça das pessoas do atendimento. Por exemplo, várias vezes na empresa, quando a gente estava na quarentena, criaram festas juninas, faziam as spritezinhas no Paint, baixavam de outros jogos e colocavam dentro do cenário da empresa ali para as pessoas terem uma proximidade. Então a gente começou a observar quem sabe trabalhar em equipe, quem consegue controlar uma narrativa, quem desenvolve alguma arte legal para botar ali, quem tem senso criativo, quem gosta de ficar isolado. E na nossa época, as pessoas achavam que jogos eram besteira, né? Na nossa infância. Era perda de Ou, tempo. Mas olha quantas profissões se derivam disso. ou coisa do capiroto, né? Por exemplo, eu fui estudar design de jogos, eu quase não uso isso hoje em dia, mas eu aprendi a desenhar em 3D. Às vezes eu preciso mexer com alguma coisa 3D. Jogando RPG, eu me tornei uma pessoa boa para desenvolver textos. Perder timidez, né? Porque a gente tem que conhecer pessoas, interagir com NPC, né? Força um esforço criativo e estratégico ali. Então eu acho que dentro de um jogo a gente pode criar universos e não só para trabalhar, mas como para ajudar pessoas psicologicamente, ajudar crianças a se desenvolverem de certa forma, claro que com o controle dos pais, e para nós adultos uma forma de relaxamento e para a gente começar a se entender. Porque às vezes no nosso personagem a gente acaba projetando alguma coisa que a gente queria ser. Exato. E uma coisa que eu acho que também melhora, cara, tipo, muito assim, é a parte social da coisa, né? Eu já joguei muito RPG com muita gente, assim. Uma vez que a gente tava jogando aí em Jacareí mesmo. A gente tava jogando ali no esse ano, quando tinha a escola da família. Veio Uhum. pessoas diferentes jogar com a gente e tal, na época. E uma das pessoas que veio jogar com a gente era uma moça que não tinha habilidade social. Olha só. Então ela, nessa pessoa, ela começou a se soltar, a conversar e tal. Mas, e foi um feedback da mãe dela, assim, na época, assim, ela veio e falou pra gente, olha, ela tá falando mais, tá mais conversou depois que ela começou a jogar esse negócio com vocês aí. Então o RPG, Você foi uma criança que sofreu bullying? se eu já sofri? Por causa de gostar dessas coisas? Nossa senhora. Assim, o que mais me zoavam era por causa do heavy metal, né? Por causa do. Ah, você bebe sangue à noite no cemitério, caramba, quatro. Mas já sofri também, que era principalmente por causa daquelas notícias da época, que era. Ah, que RPG é Uhum. coisa do demônio, que o cara foi lá e meteu a facada numa menina pra falar que era sacrifício. Essas coisas todas. Foi no Tibia. Que foi essas coisas aí, e a pessoa falou, pô, gosto de você, mas eu não quero ir no cemitério com você, cara. Eu falei, nossa, gente, é só um livro de regra de um jogo. Não tem nada a ver, sabe? Mas é isso. Nossa, que já me zoaram. Não tá no gibi, não. Mas eu não ligava muito, não. Eu passei por isso também. Eu fui a criança esquisita, né? Eu jogava xadrez no time da escola. E nessa época eu comecei a jogar Magic, eu comecei a jogar War, eu comecei a jogar até jogo de baralho. Eu via que eu gostava de jogar, entende? Aí ia brincar com as minhas amigas, ou a gente tava jogando Mario, a gente tava jogando Top Gear. Aí
às vezes a mãe dela queria tirar a gente da tela, a gente olhava uma pauta, o que nós vamos fazer? Aí cada uma pegava uma folha, ia desenhando o personagem, daqui a pouco a gente pegava pecinha de jogo da vida, dado de banco imobiliário e ia criando nossas próprias coisas, sabe? Tabuleiro. E aí que eu comecei a desenvolver essa parte de criação de história. Aí a gente assistia Star Wars, aí eu parei de estudar com essa amiga, voltei a estudar com ela só 2 anos depois. Mas eu era a criança que falava com todo mundo, mas se sentia isolada. Hoje eu me sinto bem, me sinto acolhida, porque eu fiz amizades dentro de jogo, o Tibia, né, principalmente. Inclusive, minha melhor amiga mora em Taubaté e eu conheci ela jogando. O CEO da minha empresa, eu tenho meu emprego por causa de uma BGS. Ai, que beleza. Porque a gente se conheceu na BGS. Eu trabalhava para um time de esportes e ele estava como streamer. E aí a gente fez amizade e estamos aí como amigos e trabalhando juntos até hoje. Em ramo da saúde, não tem nada a ver com o jogo, mas o jogo desenvolveu nosso contato, desenvolveu nossas habilidades. Ele viu que eu era uma pessoa muito criativa, que eu era boa com comunicação. Poucas pessoas que eu gosto, que eu considero na minha vida, jogaram RPG ou fizeram cosplay comigo e não me julgam pelo que eu sou. Agora, as pessoas que eu socializava em época de escola ou fizeram faculdade comigo já me acham estranha. Então, não faz diferença pra mim. Mas o jogo me abriu portas e eu sou grata por elas. Então, eu assim, nunca, particularmente, isso nunca me incomodou. Né? Eu falo que a nossa era ali ou era Malhação ou era Manchete, né? E eu era do time. Nossa, E eu era do Manchete. Assisti Dragon Ball. então, e eu era do time Manchete, né? Então eu nunca me importei com essas coisas. Então tá todo mundo assistindo Malhação, se importando com um jogo de futebol, apesar que eu mesmo gosto de futebol. Mas os caras levavam muito a sério e eu não. Tava lá assistindo o meu Cavaleiro do Zodíaco, jogando meu RPGzinho e tava tudo certo. Não me incomodava nem um pouco. Podia me zoar à vontade, que no outro fim de semana eu tava jogando RPG, mano. Então nunca me importei, não. Uma coisa que eu amava ver, eu acho que você também deve ter assistido, que também não sei se te inspirou a gostar dessas coisas quando criança, é Hércules, Xena. Principalmente o Hércules. Porque, tipo, é um universo que a gente vê em jogos, né? A gente vai crescendo e eu amava ver isso. Não fui a criança que não assistiu Malhação, tá? Eu adorava Malhação. Como uma boa adolescente. Mas se aparecia uma coisa dessas, de caçadora de tesouros, Xena, Hércules, animes, sou extremamente apaixonada por Dragon Ball. Eu preferia muito mais. Então. Muito. Era isso. Na nossa época era isso. Era um, era outro. A gente entregando a idade de E a novo. gente foi pro outro lado. Né? Foi pro lado incomum da coisa ali. Então, era zoado, era. Mas hoje eu acho isso bem Hoje é comum, popular, né? né? Tipo, não é Hoje é tão. pop. Big Bang Theory abriu isso, né, pro mundo É, e fez um pouco. Eu não sei se isso foi bom, porque tornou a nossa cultura mais acessível, que a gente gosta mais acessível, ao mesmo tempo que passou uma imagem de. Não sei dizer, sabe? Que a gente é estranho, que a gente tem comportamento equivocado, não sei. Mas eu gostei porque eu consegui encontrar figures, consegui encontrar camisetas, livros, ter essa identificação ao mesmo tempo que veio julgamento ou que a nossa cultura ficou boba aos olhos dos outros. E é um negócio muito rico, né? Culturalmente, bagagem falando. hoje é pop. Ainda é esquisito para alguns, mas para a maioria não é, né? Para a maioria hoje é aceitável que você goste dessas coisas e tal, é mais comum, né? Diria até que é banal. Na nossa época a gente sofreu bastante aí. Principalmente com acesso, né? Pô, quando eu vi o Senhor dos Anéis, cara, no cinema pela primeira vez, eu fiquei louco, 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 louco. Porque eu já jogava RPG. Eu li o livro Eu primeiro. não. Eu li depois. Nossa, Eu acho que eu tinha 12 anos quando eu tive meu primeiro contato. nossa, eu olhando, a gente assistiu. Eu lembro que a Sociedade do Anel
era naquela época que o cinema não tinha controle. Então a gente Sim. assistiu sentado na escada. Mas, cara, a gente foi lá no Center Valley lá. Mas, cara, a gente. É, Puta, eu assisti assim e não via a hora. Na época era VHS. Não via a hora de sair o VHS pra assistir mais e mais e mais e mais vezes. Porque combinava, batia com tudo do que eu jogava. Eu sim. sempre gostei de RPG, desde Super Nintendo e tal. Aí eu já tinha ido para RPG de mesa, jogava AD&D na época, e depois a gente passou pro D&D 3.0. Então a gente tava ali no auge do RPG, no auge do Dungeons and Dragons ali. E aí veio o Senhor dos Anéis. Nossa senhora. Aí batia com tudo que a gente jogou. Aí eu fiquei encantado, assim. Hoje eu e minha esposa aqui, a gente tem coleção de Tolkien aqui. Eu tenho coleção de jogos de Senhor dos Anéis em casa. Play 2, Play 1 não, Play 2, Play 4, Play 3, Xbox, eu tenho tudo aqui. Eu acho que foi isso que me converteu também a jogar o Tibia, principalmente. Porque eu lembro que eu tava na escola quando saiu o filme do Senhor dos Anéis. Eu não tinha classificação de idade para ir assistir. Aí meu amigo me emprestou o livro, que ele tinha a trilogia, era um livrão. Eu li, fiquei doida, porque eu tava terminando de ler Harry Potter e já queria ler outro livro, assim, intenso. Aí quando eu fui jogar Tibia, uma das áreas gratuitas chamava Casordo. Eu fiquei doida, porque tinha relação com o Senhor dos Anéis. E eu fiquei apaixonada. Eu era uma pré-adolescente doida. Ah, então. Eu já, nossa. Não, e quando teve o primeiro Senhor dos Anéis, chegava na escola, não tinha com quem conversar, mano. Não tinha, né? Era muito difícil. Eu tinha poucos amigos que gostavam. E essas crianças saíam da escola muito Sim, rápido. saíram mesmo. Sua esposa joga também? Joga board game. Ela podia participar de um episódio conosco. Ah, queria conhecer. Amor, você quer participar de um podcast falando de board game com a gente? Ela falou, claro que não. Ah, Falando em board game, mas eu queria te perguntar quais board games você já jogou? E quais você mais gosta? olha, eu jogava Pathfinder, joguei Zombicide, eu joguei. Eu tenho um amigo que ele tem muito board game, então às vezes a gente ia na casa dele e ele falava, vamos jogar esse aí eu caía na jogatina. Mas eu joguei bastante coisa que eu nem lembro o nome. Os que mais me marcou foi o Zombicide, que a gente pintou os personagens para jogar, e o Pathfinder, que a gente fez umas temporadas aí. Mas os outros são jogos também mais simples, de cartas mesmo, né? Que vem as cartinhas e tipo Munchkin. Varia muito, porque eu não sei muitos nomes. Eu vou pedir uma lista para ele e eu trago, e se você jogou, a gente vai resenhar cada um. Beleza. Eu fui num encontro de board game aqui em São José. Nossa, bom pra caramba. Nós jogamos um monte de coisa diferente. Eu abria o stand meu lá, mas fiquei sentado na mesa jogando. Só quando a pessoa aparecia lá que eu atendia. Nossa, Mas qual foi o seu favorito? cara, favorito difícil, porque é muito jogo bom, assim, mas eu gosto muito, igual eu falei no começo, eu gosto muito de recurso. Eu gosto de administrar recurso e tal. Mas também tem alguns que são divertidos. Desses de mais competitivos, assim, são divertidos. Dixit é legal. Dixit é bom. Mas um dos que eu mais gosto de jogar, que eu mais me divirto, assim, é o Ticket to Ride, dos trenzinhos lá. Que você tem que fazer a rota dos trens. E o próprio King of Tokyo. Eu gosto pra caramba do King of Tokyo, é divertido, rápido, é pancadaria, não precisa pensar muito. Tem dois modos. Você já jogou Scotland Yard? Já, foi um dos meus primeiros. Scotland Yard, Banco Imobiliário. Eu sou viciada nele. É board game, né? Eles são mais simples, mas eles são board games. Mas o Scotland me prende por causa das histórias das fichas. E eu fico procurando jogos que sejam assim, que tenham histórias por trás. Senão eu não consigo ficar presa. Ah, um dos jogos que me levou ao RPG também. Hero Quest. Hero Já Crash. jogou? Não, mas eu já Cara, vi. Hero Quest é o RPG puro, assim. Um cara vai guiar as missões, que seria o mestre, e o outro vai escolher entre o anão ladino, a elfa maga, o humano bárbaro
e o clérigo. Eu acho que é uma clériga, na verdade. Aí você escolhe um deles e vai fazer as missões que estão lá no livro, né? Tanto que no Hero Quest tem até o escudinho do mestre, assim, que ele vai esconder ali as pecinhas e vai ver o mapa na. E ele vai ver no mapa, ele vai montando assim no tabuleiro, né? Que é só um tabuleiro aberto, assim, sem nada. E ele vai montando ali o mapa, você vai fazendo a missão, tem armadilha, às vezes o baú pode ser um mímico, tem as criaturas e tudo mais. Jogos que eu gosto. Hoje esse jogo vale mais de Histórias R$ 2.000 Sinistras. Histórias Sinistras é um board game, não sei dizer se é de carta, né? carta. Mas eu acho ele bem gostosinho de jogar e também reunir os amigos pra jogar, é Histórias muito bom. sinistras. A gente tem aqui o Black Stories. Não, Black Stories é bom demais. A gente às vezes até reúne, quando a gente tá em família, assim, a gente reúne uma galerinha e fica falando, o pessoal fica tentando adivinhar. Você, por acaso, já ouviu falar do livro A Mandíbula de Caim? Já ouvi falar, mas nunca li, não. Eu tenho 2 edições dele, porque ele vai virando um jogo assim. Na verdade, ele é um jogo em forma de livro, né? Porque cada página dele, e são 6 crimes que acontecem ali, e ele tá fora de ordem. E até hoje, mundialmente, desde 1920, só 6 pessoas descobriram a resposta certa do livro. E você tem que montar, sabe, aquela teia criminal para você identificar. Então ele acaba sendo um RPG, porque você tem que ficar imerso na história. Não sei se eu posso considerar um board game, porque você tem que ir destacando e montando aquele quebra-cabeça criminal. Certo. Então é legal ter uma mesa ou uma parede para você fazer isso. Que doideira. E o detetive, lembra do É, detetive? O detetive era sim. legal. Foi um dos primeiros jogos também que eu tive contato. Mas quando eu conheci Scotland, eu fiquei muito mais imersa, porque ele é mais demorado, né? É, ele é mais difícil também, né? Então tinha que pensar mais, né? E é gostoso, tipo, é que é difícil de reunir pessoas para jogar assim, né? Mas quando reúne é muito bom. Eu tenho um amigo que ele tem tanto jogo e cada vez que vai na casa dele, a gente jogava algo diferente, aprendia algo diferente, pedia um lanche diferente ali que era muito gostoso. Eu joguei muito na minha vida perfil. Só que ninguém gosta de jogar perfil comigo porque eu acerto as coisas muito rápido e acham que eu trapaceio. Mas eu não trapaceio, não. Você só era profissional. Eu só gosto muito. O meu primeiro perfil, o mais antigo, que é o perfil 1, eu confesso, eu li as fichas e acabei decorando algumas. Mas outras não, outras era na cara dura, É, assim. profissional. Já tá acostumado, já sabia. Eu gosto, até que eu gosto bastante. Eu sou muito curiosa. Mas, meu, indo pros card games, você falou que jogava Magic. Você chegou a Magic. colecionar na época? Eu ganhei o deck do meu primo, porque ele começou a namorar e não queria mais jogar nada disso, então ele me deu o deck dele. Aí eu vendi algumas cartas, joguei mais um tempo, mas eu não peguei a época de ter campeonatos para eu poder participar. Aí eu tinha deck de Pokémon, depois ficou tudo para minha irmã, porque ela também tinha os dela. Tive alguns de Yu-Gi-Oh! Mas nunca dei bola, eu só tinha o deck mesmo, não tinha com quem jogar. Acho que foi isso. Eu jogava Magic. Você, como uma boa jacariense, deve se lembrar da Esquilo. Sim, tem essa livraria até hoje, inclusive eu adoro tomar café lá. Então, lá tinha muitos decks, cara. Deck não, booster. Booster Nossa tinha. senhora, e a gente ia lá gastar dinheiro que nem era nosso, né, dos pais. Mas eu lembro do meu Então, era deckzinho de difícil. elfo, viu? Eu amava isso, sabe? Tipo, eu não gastava dinheiro com isso porque meu primo me deu. Mas eu ficava maravilhada de ir com ele comprar. Porque eu comprava figurinha de Pokémon, figurinha de Dragon Ball e ele comprava Magic. Só que no começo ele não deixava eu ter contato com as cartas, ele tinha ciúme. Aí depois que ele comprava as embalagenzinhas, eu Booster. esqueci o nome pra botar as cartas dentro. Ah, pra botar as cartas dentro? Os Aham, holderzinhos, né? isso. Aí ele começou a deixar eu jogar com ele. Porque eu tinha 9 para 10 anos, isso foi até os 11 mais ou menos. E ele já tinha 14 para 15, então ele era a minha referência. Então tudo que ele jogava eu queria jogar junto. E ele era o grande referencial para mim de videogame, de board game, de RPG. Só que ele já tava nessa idade de tipo 15 anos. Eu quero sair com amigos, quero jogar bola, quero socializar, quero conhecer meninas. E eu fui ficando sem companhia. Aí ele começou a me dar os jogos, os decks.
os disquinhos de jogos dele para brincar, porque a maioria era offline, né? Então, ele passou para mim o Warcraft, ele passou para mim o Age of Empires, jogos de lutinha, o gosto de jogo de carro, baixou CS para mim, então eu herdei dele essa cultura, essa bagagem gamer minha, porque ele era minha referência. Mas no final das contas, ele tinha eu para brincar, mas depois eu não tinha ninguém para brincar, então eu tinha que ensinar a Alicia. E a Alicia era muito pequena. Então ela só começou a me acompanhar nessa jornada nerdola quando ela tinha uns 5, 6 anos. Mas era difícil de explicar cartas, explicar regras para uma criança tão pequena. Mas eu dava um jeitinho, pelo menos dava para me distrair. Porém, jogos que exigiam muita leitura eu já não conseguia brincar com ela. Então acabamos no computador porque era mais fácil. Aí eu botava ela para runar para mim, eu botava ela para pescar para mim. E aí ela foi crescendo e a gente, nossa, demorou para engatar e a gente começar a jogar juntas de fato. Mas ela virou minha companhia, então quando eu quero jogar algo ou quero conhecer um bar de jogos, quero ir em algum evento de jogos, hoje eu tenho ela. Agora que inseriu já era, né? E ela gosta bastante, a gente vê isso aí pelos pods que ela grava. Exatamente. E você tá nessa febre de Pokémon aí, não? A última vez que eu tentei entrar na febre de Pokémon foi quando lançou Pokémon GO. Mas eu estava caçando Pokémon e vi um assalto acontecer na minha frente. Nunca mais eu tirei o celular da bolsa. Aí eu não caí na febre do Pokémon, mas... Nem dos card games. Por isso que eu também... daí veio os card games, eu tenho amigos que competem, esses mesmos amigos que são os que jogavam RPG e board games comigo. Eles competem em nível nacional. Então, quando eu vejo algo de carta, vejo um booster novo, alguma novidade, eu mando, pergunto. Então, eu tenho um mínimo de conhecimento, mas eu não adquiro. E nem tem curiosidade de voltar a jogar. Olha, vontade tem, mas é um hobby meio carinho, né? É o que eu falo pra você. Quando eu entro pra jogar alguma coisa, eu vou querer me dedicar. Se eu me dedicar, não vai valer a pena. E eu acho muito da hora esse negócio de hoje não ter preconceitos com adultos jogando coisas que são consideradas infantis. Mas eu sou curiosa. Eu tenho vontade de pelo menos ir num campeonato para sentir como é, para ver se eu fico bem à vontade, porque daí o negócio vai ser desenfreado. Inclusive, eu tive um namorado que o irmão dele gostava muito de deck de Pokémon e eu comprava muito pra ele os blisterzinhos pro menino abrir. Hoje eu nem sei se ele ainda tem, se ele jogou fora, mas eu dei muitos mesmo. Eu adorava comprar pra presentear. Ah, então você não quer voltar pro hobby, então, de colecionar. Só se for pra pegar firme e montar deck, essas coisas assim. Não gosto de perder, não. Quem gosta, né? Pois é, eu vendo. Eu tenho Magic na loja. Bom saber. Tenho Pokémon na loja, tenho Yu-Gi-Oh! Na loja. Olha só, gente, quem discute e gosta. Mas eu não pego pra jogar, não. Vale Não volto mais pra esse vídeo. Não. Você sabe o vício, né? Ah, você é igual o Boca, né? Você vende, mas você não usa. Exatamente. E esse é o ponto. Eu tenho o produto, mas não uso. Você recomenda? Cara, é igual você falou, é dedicação. O Pokémon, por exemplo, você pode colecionar de diferentes formas. Ou você monta deck para jogar, ou você simplesmente escolhe o tipo de coleção que você quer. Você quer ter a coleção só do 151, você quer ter só foil, que é brilhante, você quer ter só reverse foil, você quer ter só as raras. Você que sabe, né? Você que manda na sua coleção. Você quer só para ter a sua pasta cheia de Pokémon, tudo bem. Agora o Magic não dá. O Magic né? Não agora dá. tem um cara que ele coleciona por causa de uma artista. Tipo, tem uma Rebeca não sei das quantas, que é uma artista de carta de Magic, uma artista renomada aí, que o cara caça cartas que é... Rebeca Aguai? Não, o cara caça carta que é... Que ela Acho desenhou. que ela mesma, que ela desenhou. Rebeca Aguai. Essa mesmo. Nossa, muito bonito o desenho dela. E é isso, entendeu? Esse foi o cara diferente. O resto... E os caras não querem qualquer coisa, não. Os caras querem carta cara. E quando acha a carta cara, quer pechinjar.
Tem um cara que eu tava vendo que ele é um youtuber famoso, ele mexe com finanças, e ele tava falando que ele queria uma carta específica do Charmander que custava 25 mil reais. E ele ia pagar 10 vezes esse valor se alguém tivesse da primeira edição. Então, tá vendo? Tem uns caras que. É um nível muito absurdo da coisa. E assim, eu não sei se ele encontrou, eu não continuei vendo, né? Porque eu não gosto de consumir conteúdo desse cara em específico. O preço que estão essas cartas hoje, e às vezes a gente teve ela na infância e nunca deu moral porque não sabia o que era, por exemplo. Porque a gente não levava muito a sério, às vezes vinha o blisterzinho, ganhava, não sabia muito o que era, brincava na escola de virar Figurinha, cartinha. Não sei se você passou por essa fase passei. também. E a gente ia perdendo as coisas. Então, e hoje vale bastante, dependendo da coleção. Tem uma moça que eu participei do Arena Geek Fest, né? Tem uma moça que ela foi lá no meu stand e ela só queria Charmander. Ela coleciona Charmander. Porque o Charmander é o Pokémon favorito dela e ela gosta um pouco de Bulbasauro também. Eu sou a fanática do Bulbasauro. Eu não tenho cartas dele, mas eu tenho pelúcia, eu tenho chaveiro, eu tenho uns cacarecos dele perdido, adesivo. Sempre que eu vejo algum adesivo dele, eu Então, compro. Eu gosto bastante. Tem um apego emocional no Bulbasauro aí no Psyduck. então, ela foi lá e comprou um Ivysaur e 2 Charmanders. Eu falei, nossa, eu tenho Nossa, Charmeleon aqui. Não, eu quero Charmander. é apego emocional, né? Às vezes tem uma Sim. nostalgia aí. Então ela só. Então, Pokémon, o bom do Pokémon é isso. E o mesmo vale pro Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Às vezes o cara. Eu tô achando que a moda da Blade volta, sabia? A volta. Yu-Gi-Oh! Também. Yu-Gi-Oh! Tem cara que só coleciona as cartas do anime. Mas tem os caras também que fazem. Né? Então veio um cara no Oriente, no Shopping Oriente, o cara comprou uma carta minha de R$ 8 porque compôs o deck dele. Era uma carta de quê? Era um robô. Então, assim, tem louco pra tudo. Mas Tem o louco pra Magic tudo. não dá. O Magic é só cara de deck. Só cara que constrói deck. Não tem gente diferente. Você prefere Magic físico ou o online? O físico, com toda certeza. É gostoso de montar o deck, né? Pô, não, é outra coisa. Tudo que é. A gente falou isso no Passando de Nível de MMO lá, convidando vocês a ouvir aí o nosso podcast de MMO e RPG. Mas a gente falou lá que o físico é sempre melhor, né? Tá ali para tudo, tanto para coleção quanto para você montar. E se você não quiser mais, ele traz um valor para você poder trocar, vender. O virtual não. Vender. O virtual você vai lá e pagar para comprar um booster e é um algoritmo que vai te dar, né? Então, por exemplo, você tem ali, você pega uma coleção de Magic, que essa coleção tem 149 cartas. Um deck, uma caixa inteira dessa coleção, a tendência a você comprar, a você conseguir mais da metade dessa coleção é muito maior do que a virtual. Porque a virtual ela vai te dar. Você pode abrir um booster virtual ali de 6 cartas, ele vai te dar. Existe a possibilidade dele te dar 4 cartas repetidas. Uma coisa que um booster físico nunca vai fazer. Por vários motivos, o físico é bem melhor para mim. E o que você acha? Pra mim também, porque eu gosto das coisas que eu possa ver na minha mão e ter a segurança que, a não ser que me roubem, não vão tirar de mim. Esse é o mal de todo colecionador, né? Exatamente. E por fim, galera, o que vocês esperam da gente aqui? O que vocês esperam desse podcast? O que vocês querem que a gente traga aqui? Coloca nos comentários, seja no Spotify, Instagram, manda no direct, pode mandar no direct da Nerd Kit também, fica à vontade lá. Manda lá. Não sei se a Lula vai abrir o Instagram dela para isso também, mas se sim. Eu tô pensando, eu tô maturando a ideia de fazer algum conteúdo mais voltado para a cultura geek, mas eu ainda tô matutando como eu vou fazer isso no meu tempo hábil aí. Mas por enquanto vocês podem comentar aqui nas coisas do Podverso mesmo, que eu tô muito aberta a sugestões, inclusive eu gosto de escutar feedbacks, não só sobre essa nova vertente que a gente está fazendo, mas quanto aos expressos também, que a gente pode também trazer alguns conteúdinhos assim pequenos, pílulas para vocês entenderem de forma expressa.
dicas. Forma expressa, hein? Isso aí. Muito bom. Então, é isso. Então, galera, a gente volta aí no mês que vem, nosso segundo episódio. Espero que seja com um tema que vocês trouxeram. Exato. Então, muito obrigado. Foi uma honra participar aqui. É uma honra conhecer a sua loja também, recheada de novidades aí pra gente aproveitar. Muito obrigado. E o papo tá muito bom. Rendeu, hein? Rendeu demais. E espero vocês aí. Ela fala que prazer participar do podcast também é dela. Ela vai estar aqui direto. Então, vejo vocês aí daqui mês que vem e também nos próximos Passando de Nível, os eletrônicos mesmo. Vejo vocês lá. Até a próxima. Valeu. Valeu.